Olá, me chamo Matheus, eu sou estudante de Ciências da Computação da Universidade de São Paulo e hoje eu vou te ensinar como criar uma calculadora de derivadas utilizando a linguagem C. Vamos começar revisando o que são as derivadas. Vamos pegar este gráfico e escolher um ponto P e o seu y em f de P. A derivada vai ser nada mais do que a inclinação da reta que passa por este ponto. Com ela, podemos ver a taxa de variação naquele exato momento da função. O nosso programa irá utilizar 3 regras de derivação. São essas: as trigonométricas, sendo cosseno e seno, a do logaritmo natural e a de potência. Vamos começar com as derivadas trigonométricas. Montando o círculo trigonométrico, vamos ter no eixo vertical seno positivo em cima, seno negativo embaixo, e no eixo horizontal, cosseno positivo à direita, cosseno negativo à esquerda. Utilizando o macete visual de forma intuitiva, veremos que cada termo do círculo trigonométrico terá sua derivada 1/4 de círculo à frente no sentido horário. Como assim? Se escolhermos o seno, por exemplo, e andarmos 1/4 de círculo no sentido horário, encontramos cosseno. E podemos dizer que cosseno é a derivada de seno. Isso vale para qualquer termo no círculo trigonométrico. Se escolhermos agora o cosseno, dizemos que sua derivada é menos seno, porque andamos 1/4 de círculo para encontrarmos ela. O mesmo vale para o menos seno, que tem a sua derivada em menos cosseno. Com isso, me diga agora, qual é a derivada de menos cosseno? Seguindo a mesma lógica, você pode ter me dito que a derivada de menos cosseno é igual a seno de x. E eu te digo, você aprendeu as derivadas trigonométricas. Vamos para a segunda derivada que o programa vai calcular, logaritmo natural. Essa daqui não tem muito segredo. A derivada de logaritmo natural é simplesmente 1 sobre x. Agora, vamos ver a derivada da potência, que pode parecer um pouco complexa, mas é muito simples. X elevado a n tem sua derivada em n vezes x elevado a n menos 1. Como assim? Nós vamos dizer que essa é a regra do peteleco. Vamos tirar o n de cima no expoente de x e vamos descer ele, multiplicando a nossa incógnita. Porém, não podemos tirar o expoente de x. O que fazemos? Nós vamos subtrair 1 do termo que estava lá antes, nesse caso, o n, formando assim a seguinte fórmula: x elevado a n tem sua derivada em n vezes x elevado a n menos 1. Vamos substituir e colocar números no lugar de n para ficar mais simples a visualização. Colocando, por exemplo, 3, nós vamos ter que x ao cubo é igual a 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é a mesma coisa que 3 vezes x elevado ao quadrado. Agora que revimos todas as derivadas que vamos utilizar no código, vamos começar a programar. Bom, vamos começar o nosso projeto então. Já estou aqui com o VS Code aberto e um terminal para a gente rodar o nosso projeto. Como é um tópico mais complexo, que trata de derivadas, tem que ter um conhecimento em matemática, tem que ter um conhecimento na linguagem de programação também, eu vou passar um pouco mais rápidos com coisas mais básicas do C. Eu vou direto ao ponto da aplicação da derivada na linguagem. Então, vai ser um pouquinho mais complexo, mas não tanto. Eu vou tentar facilitar o máximo possível. A começar o código, vamos importar a biblioteca stdio para interação com o usuário e vamos importar também a biblioteca da matemática para facilitar as nossas contas. Então aqui estão elas importadas, esse include aqui é o import dessas bibliotecas. E também já vou declarar aqui, já vou criar a nossa função my.
Essa função my aqui, ela retorna 0 para o sistema, caso todos os processos que a gente vai criar dentro dela sejam executados com sucesso. Caso ocorra algum erro, esse return 0 não vai acontecer e o sistema operacional vai entender que o processo deu errado. Enfim, vamos começar declarando uma variável x, n e a. Vou explicar. X vai ser a nossa base. Vamos começar calculando potência, derivada da potência. X vai ser a nossa base, n o nosso exponencial e a vai ser o nosso resultado. Eu tenho um número inteiro, x, e um número inteiro, n. A gente vai receber esses valores do usuário para a gente poder calcular. X recebendo o valor do usuário e n da mesma forma. Beleza, ele vai ler os valores. E agora eu quero calcular o valor de a, que é o nosso resultado. O que é o valor de a? É a derivada de x elevado a n. X elevado a n, a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, como a gente já viu. Porém, isso daqui não é uma expressão válida em si. O que a gente tem que fazer? Transformar esse elevado aqui e essa base aqui dentro de uma função da matemática, que é a chamada função POU, potência. Essa função vai receber os parâmetros x e n, sendo x a base, o primeiro termo a base, e o segundo termo o exponencial. Então, x é a nossa base, n é o nosso exponencial. Aqui, perfeito. Porém, na equação original é n menos 1. Então, a gente vai substituir aqui esse n por n menos 1. E fica assim a nossa equação. A gente já dá para calcular o valor de a. Vamos printar o resultado do valor de a. Da mesma forma, ele é do tipo int, printa a. Então, aqui a está recebendo essa equação. A gente vai fazer o teste. A gente vai compilar primeiro a GCC. O nome do seu arquivo. O nome do nosso arquivo é derivada.c. Você vai colocar traço O. O nome do seu executável. Eu vou colocar A para facilitar a nossa execução. Traço LM para ele importar corretamente todas as bibliotecas. Aqui deu um erro aqui no T. Vou corrigir. Limpo o terminal. Pronto, perfeito. Agora a gente vai executar com ponto, barra, o nome do executável que você criou. Nesse caso é A. Aqui, x vai receber um valor, n vai receber um valor. Então, vamos calcular aqui, antes da gente escrever no nosso terminal o valor que a gente quer calcular, vamos calcular de cabeça. A gente quer que A, por exemplo, tenha n valor 2 e x tenha valor 3. Vamos dizer assim. A equação é n vezes x elevado a n menos 1. Vamos substituir. Se n é igual a 2, é 2 vezes x elevado a 2 menos 1. E x é igual a 3. Então, é 2 vezes 3 elevado a 2 menos 1. Vamos resolver isso daqui primeiro. 2 menos 1 é igual a 1. 3 elevado a 1 é 3. A gente pode tirar isso daqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o valor de A que tem que dar para x igual a 3 e n igual a 2 é 6. Vamos fazer o teste. 3 para x, 2 para n, 6 é o resultado. Então, aqui, ele já está executando o cálculo da derivada para potência. Vamos comentar isso daqui. Esse código já está pronto. Agora, a gente vai fazer a de ln, que é um pouquinho mais simples. A derivada de ln pode ser representada como 1 sobre x. Vamos montar o código. Receberemos um valor int, x, e um valor a para o nosso resultado. Vamos receber x e a é o nosso resultado. Vamos escanear o valor de x. Como ele é um int, é porcentagem d. Aqui recebe x. Perfeito, já estamos recebendo x. Agora vamos calcular. A, ou seja, ln, é igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Aqui acabou. O código já está pronto. A gente só precisa printar e mostrar na tela para o usuário o resultado. Então, vamos colocar aqui o tipo, que é int também, e o a, que é a nossa equação. Perfeito.
A gente vai executar e vamos colocar o valor de x como, por exemplo, 2. Ele deu 0. Por que deu 0? O que aconteceu aqui foi que na divisão ocorreu um número do tipo float. O que é o tipo float? O tipo float é um tipo de número ou tipo de variável que recebe um número quebrado. Ele pode receber, por exemplo, 1.5, ele pode receber 2.56, números quebrados. Numa divisão de 1 e x, nosso x era igual a 2, 1 sobre 2 é igual a 0,5. Mas como ele é int, ele não exibe nenhum resultado depois do ponto. Então ele só exibiu 0. Qual vai ser a mudança aqui dentro desse código? Trocaremos int por tipo float. Agora sim, o nosso x consegue armazenar valores quebrados, sendo 0,5, 1.5, 2.6, etc. E o nosso a também deve mudar. Aqui, o a, aqui no scanf, tem um d. O d representa o tipo int, mas eu quero ler o tipo float, que é f. Agora sim o scanf está lendo corretamente para valor de x. E o printf está printando um valor tipo int, mas a é do tipo float. Então a gente muda aqui também para f. Agora sim, ele vai printar o resultado correto de a. A gente vai executar novamente. Vamos salvar isso daqui. Copiar e executar. Quando a gente coloca 2, ele coloca aqui 0.5 seguido de 0,00000. Por que ficou desse jeito? Para a gente normalizar isto, a gente pode colocar um ponto 2. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? A gente quer que apareça exatamente 2 dígitos após a vírgula. Nesse caso aqui, apareceria um 0.50. Ficaria 0.50. Fica melhor a visualização. Salvar, copiar e executar. 2 como nosso x, o resultado é 0.50. Fica bem melhor a visualização. Aqui ele já está realizando os cálculos, então a nossa derivada está completa. Vamos para o último caso, que é um pouquinho mais complexo, que são as derivadas trigonométricas. Nas derivadas trigonométricas, nós vamos ter o seguinte caso. Lembra do círculo trigonométrico? No círculo trigonométrico, nós temos o seno, o cosseno, o menos seno e o menos cosseno. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode representar cada um deles como um número de 1 a 4, para a gente poder trabalhar com eles de forma mapeada. Se a gente sabe o que cada valor significa, a gente pode manipular eles para a gente passar de um para o outro. Por exemplo, a gente sabe que a derivada de seno é igual a cosseno, assim como a de cosseno é a de menos seno. E a gente vai passando um por um. Agora, se a gente sabe que 1 é seno, 2 é cosseno e 3 menos seno e 4, por fim, é menos cosseno, a gente tem aqui um mapeamento por números, que é bem mais fácil de manipular na programação do que strings. Porém, o usuário ele ainda precisa digitar string. E a gente vai fazer uma verificação a partir do que o usuário digitou e a gente vai transformar isso num número para poder facilitar as nossas contas. Bom, primeiro de tudo, eu vou determinar o termo, que vai ser o termo que o usuário quer calcular. Vamos supor que eu já sei qual termo é esse. Então, eu só vou determinar ele aqui como um int termo. Ele está indefinido aqui, dessa forma, nesse código. Mas eu já quero trabalhar já com as derivadas. Eu vou fazer um switch. O que é o switch? Ele vai passar caso por caso e o que for, ele vai executar um determinado código. Se for 1, ele vai executar a derivada de seno. Se for 2, a de cosseno e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer um switch? A gente vai fazer um switch no termo. O switch para o valor de termo, que é 1, 2, 3 ou 4. E ele vai fazer um switch aqui dentro. Caso escrevemos assim, com um break no final. Caso o termo seja igual a 1,
a gente executa determinado código. E é isso para todos os casos 1, 2, 3 e 4 do círculo trigonométrico, passando por termo. Então, a gente vai copiar isso daqui. A gente pode fazer isso 4 vezes, referente aos 4 derivadas que vamos calcular, e trocar aqui o número apenas pela sua posição. A derivada de 1 é a derivada de seno. Se é seno, a derivada de seno é igual a cosseno. Portanto, eu sei que o meu A, já vou declarar aqui também, do tipo double, para facilitar nossas contas, A, nosso resultado, vai ser igual a cosseno de x, certo? Sendo x o valor escaneado pelo usuário. Então, já vou também pegar o valor de x aqui pelo scanf. E esse daqui é do tipo double, então a gente coloca LF dentro das aspas. Então, aqui a gente já tem o x e já tem o resultado, todos de valor double para facilitar nossas contas. Perceba que aqui ficou amarelo quando eu escrevi cosseno de x. É porque isso daqui é uma função dentro da biblioteca da matemática, que a gente importou no começo. Essa daqui calcula o valor de cosseno para x. Então, isso daqui já faz o cálculo para a gente. Voltando aqui, caso o termo seja igual a 1, eu sei que a derivada vai ser igual a cosseno. Então, A vai ser igual a cosseno de x, sendo x o valor que o usuário digitou. Aqui já está pronto para o caso do seno. Caso seja 2, o valor é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Então, eu vou escrever que A é igual a menos seno de x. Porém, a função da matemática não é seno dessa forma. É com i no meio. Agora sim, a nossa função está correta, da biblioteca da matemática. Eu sei que, caso seja 2, o valor é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno de x. Está aqui o resultado, que a gente vai calcular em A. Caso 3, menos seno. A derivada de menos seno é menos cosseno. Da mesma forma que a gente fez em cima, vamos fazer embaixo. Agora vamos calcular o caso 4. A derivada de menos cosseno é seno. Então, a gente vai fazer, aqui no caso 4, A é igual a seno de x. Aqui a gente já passou por todos os casos, mas falta a gente saber qual é o termo escolhido pelo usuário, considerando que o usuário vai digitar seno, cosseno, menos seno ou menos cosseno. Até então, a gente viu como receber um valor inteiro, um valor float e um valor double. Perfeito. Agora vamos ver como receber uma string. Uma string é composta por vários caracteres. O tipo de variável char é a que armazena caracteres. Porém, aqui eu quero vários deles. Então, vou fazer um tipo de lista que em C chamamos de vetor. Char string. String vai ser uma lista, um vetor, que a gente chama em C. E ela vai ter determinados caracteres. Nesse caso, como eu sei que seno, cosseno, menos e menos cosseno, o máximo de caracteres que eles podem ter, perceba aqui, é 4, considerando esse menos que pode entrar na equação. Então, eu vou colocar aqui 4 como limite dessa nossa variável de vetor. A gente finalizou aqui a criação da nossa variável, e agora a gente precisa escanear essa variável. O nosso usuário vai digitar. Então, a gente precisa do tipo S, que é o tipo string. E ele vai armazenar dentro da string todos os caracteres digitados, um por um, em ordem. Então, por exemplo, se eu digitar seno, o jeito que vai ficar esse vetor é string no ponto 0, o vetor inicia no ponto 0, vai ser igual a S, que é a primeira letra do seno. E a string no ponto 1 vai ser igual a E. Bom, isso sucede até chegar ao string de índice 4. A gente já armazenou o valor da string e já armazenamos o valor de x. Porém, termo ainda está indeterminado.
Como fazemos para pegar essa string e transformar isso num valor numérico, para facilitar os nossos cálculos? Bom, é simples. A gente vai fazer uma cadeia de ifs que vai ver o primeiro termo da string. Perceba aqui que nós temos seno, cosseno, menos seno e menos cosseno. Um começa com S, um com C, um com menos, outro com menos. Então eu sei que se começar com S e essas condições aqui não valerem, ele só pode ser cosseno. Vamos começar a nossa cadeia de ifs aqui. Primeiro vamos comparar a string de índice 0 igual ao termo S. Por que o S? Perceba aqui que o primeiro índice de seno é S. Porém, se for igual a S, ele já elimina todos esses outros três. Eu sei que se ele for igual a S, portanto, termo só pode ser igual a 1. Aí sim, eu vou poder passar por esse switch e encontrar o valor da derivada. Porém, ainda temos mais 3 para descobrir. Vamos continuar então a nossa cadeia de ifs. Se o string 0, o índice 0, for igual a C, perceba que ele já passou por essa condição. Então, eliminamos este daqui. Agora, se ele for igual a C, perceba que ele elimina esses dois também, porque eles começam com menos. Se ele for igual a C, termo só pode ser igual a 2. Vamos continuar a cadeia de ifs, pois ainda faltam mais 2 termos. Se ele for igual a menos, eu sei que ele pode ser tanto seno quanto menos cosseno. Como que eu posso fazer aqui? Bom, a gente colocou ele dentro de um vetor. Eu sei que a segunda posição do meu vetor é igual a string 1, de índice 1, não mais o 0, que é o primeiro. O índice 1 pega a segunda letra digitada pelo usuário. Então aqui eu vou conseguir diferenciar esse desse. Lembrando que a gente já eliminou estes dois aqui. Então o que eu quero averiguar aqui não é mais string 0. Eu quero ver exatamente string 1. Ele deve ser igual a S, se for seno, e C, se for menos cosseno. Aqui, menos seno. Então, se isso aqui for igual a S, o termo só pode ser 3. Se não, aqui a gente já verificou todos e eliminou todos, então nem precisa de uma segunda verificação para else. A gente só escreve termo igual a 4. Qualquer um desses aqui, termo é igual a 4, e ele vai pelo menos, independente do que o usuário digitar, ele vai calcular o termo em 4 em menos cosseno, no caso a derivada de seno de x. Bom, vamos ver isso daqui funcionando e executar este código. Antes, a gente precisa retornar o nosso valor obtido. Nesse caso, A. A gente vai compilar, vamos ver se não deu nenhum erro. Vamos executar. E aqui, o que o nosso programa vai receber é x, a string primeiro, seguida do x. A nossa string, vamos começar calculando seno. Eu quero calcular seno. Eu vou calcular o seno de 2. Nosso x é igual a 2. Eu sei, por uma tabela e uma colinha que eu estou aqui, que o seno de x tem a derivada em cosseno de x. E cosseno de 2 é igual a menos 0,416. Agora que a gente sabe esse valor, podemos calcular e ver se o valor deu certo. Aí está, menos 0,416. Para melhorar a nossa visualização, eu vou colocar aqui ponto 3 para a gente enxergar o número de uma melhor forma e não muitos dígitos depois do zero. Vamos compilar de novo. O primeiro já deu certo. Vamos testar com cosseno agora. Cosseno de 2, ele vai receber o valor da derivada de menos seno de x. Menos seno de 2 é igual a menos 0,909. A gente vai calcular e o resultado é este mesmo.
Vamos executar de novo. E agora a gente vai calcular menos seno. E vamos usar o mesmo número, 2. Bom, na minha colinha aqui, menos seno, a derivada de menos seno, é menos cosseno. E menos cosseno de 2 é igual a 0,416. O inverso do primeiro que a gente calculou aqui. Vamos testar. Aí está. E o último termo, menos cosseno de 2. Seno x, 2 aqui. Menos cosseno de 2, aqui na minha colinha a gente tem a derivada. É igual a seno. E seno de 2 é 0,909. Aí está. Então, esse programa aqui, separado em partes, aqui para calcular potência, aqui para calcular ln, e aqui calcula a derivada dos termos trigonométricos no círculo trigonométrico, sendo cosseno e seno. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Esse foi um vídeo de explicação sobre como calcular derivadas utilizando a linguagem C. E eu espero que você tenha saído daqui com um novo aprendizado. Até mais.